Ok. Olá, boa noite. Boa noite. Hoje temos aqui um convidado muito especial para estas conversas amenas entre amigos de missão, que serão assim as nossas conversas, que se irão chamar, e desta feita estamos hoje com Angola, em direto, via Zoom, falando com o Ashwin Vaz, que é um missionário do Verbo Divino, que trabalha em Angola, é de origem indiana, do sul da Índia, e que já esteve em Portugal, cerca de mais ou menos 2 anos, ainda quando era seminarista, mas desde 2009, não é assim, Ashwin? Sim. 2009, vai fazer mais ou menos 12 anos que está em Angola a trabalhar nas missões dos missionários do Verbo Divino. E esta história de ser missionário e de andar por esse mundo fora, como é que se despertou isso em ti, Ashwin? Neste momento estou a fazer o mestrado no aconselhamento psicológico e por causa de alguma teoria, então estive a refletir também sobre este desejo que nasceu, ok? Quando eu tinha por volta de 5 anos, tive uma possibilidade de ir visitar o lugar onde estava a trabalhar o meu tio, irmão da minha mãe, que também é verbita, Padre Richard Vaz. Então fui visitar ele. Gostei imenso daquilo que ele fazia, mas o que me chamou a atenção era, pronto, a importância que ele tinha, aquilo que as pessoas falavam sobre ele e o respeito que ele comandava das pessoas pelas boas obras que ele fazia, de facto. E me chamou a atenção, né? E eu quis ser um padre, mas também já a partir daquele momento já tinha mais ou menos o desejo de ser verbita, porque talvez também não conhecia os outros, né? Mas gostei do ambiente da comunidade. Nós éramos família de um, mas eram 4, mas éramos família de todos. Pronto, e depois, por ele ser verbita, muitos verbitas visitavam também a minha família e tal. Então, o desejo foi crescendo, tal forma que também fui me informando. E eu, por natureza, também sou assim um pouco aventureiro, gosto das aventuras. E, Já partilhamos algumas aventuras muito interessantes. exato, exato. Então, vi que, né, ser padre e ser aventureiro, acho que os verbitas me davam esta possibilidade. E entrei, né? Quando entrei, naturalmente, não conhecia muito sobre a congregação e tal. Com 15 anos, depois da 10ª classe. Mas depois fui crescendo e caminhos de Deus são muito interessantes, né? Eu nunca nem sabia que existia um país que se chamava Angola. E eu gostava sempre de ir trabalhar em África por causa do testemunho dos missionários, mas queria ir até Congo. Mas depois, quando soube que no Congo a língua nacional é francesa, e eu tive algum contato com a língua francesa e não gostei muito, eu disse, não vou para Congo. A segunda opção era Gana, e me disseram que Gana já tinha muitos padres. Então, eu perguntei ao superior, mas agora, como é que vamos fazer? Ele disse, queres ir a Angola? Eu disse, qual é a língua que se fala? Ele disse português. Eu disse, tá bom, como não conheço como é, vou para lá. E assim foi. Assim foi, e quando optei para Angola, nunca imaginei também que podia chegar a Portugal, que até hoje considero como uma grande bênção, que o tempo que fiquei lá, tenho muitos amigos, graças a Deus. És uma dessas pessoas, apesar que não te conhecia enquanto estive em Portugal, eu te conheci aqui. Mas realmente foi um bom tempo. E quando estive nas missões difíceis, graças a Deus, pelos amigos que conheço também em Portugal, né, ajudaram bastante nos momentos bastante difíceis. Então, ficamos assim, tipo, o mundo é a nossa casa. Yeah. Exato. Eu queria te perguntar, porque assim, tu ainda agora falaste, e muito bem, que também já passaste por momentos muito difíceis. Nós conhecemos-nos, não quando tu eras seminarista, nós conhecemos-nos em Angola,
quando eu fui para Uhum. Angola trabalhar com os missionários do Verbo Divino, como membro do Diálogos, e eu gostaria era de que, porque isto no fundo hoje estamos aqui como, eu estou aqui mais numa situação de que é assim, sabes quando a gente às vezes se senta em Angola, à volta da fogueira, ouvir aquele som de fundo dos batuques dos meninos e das mamãs e dos papás, e está aqui uma surpresa muito engraçada, que é assim, a beber a nossa cuca, esta já está fora de validade, esta já não tem validade, mas é uma recordação que eu trago e nós passamos vários momentos desses. E era isso que eu gostava que tu também dissesses, porque as pessoas quando ouvem falar dos missionários, ou dos voluntários, ou das pessoas que partem em missão para ajudar outros países, porque nós partimos para vários países, mas também estamos cá em Portugal, não é? Eu queria Uhum. que as pessoas soubessem as coisas boas que é, mas também algumas coisas que nem sempre são boas e que te acontecem. E era isso que eu gostava, que faz-me lembrar as nossas conversas com uma cuca Uhum. na mão, falando sobre aquilo que te vai acontecendo, porque tu tens tido histórias extraordinárias. Queríamos que me Hum, contasse uma outra que tu achas que seja importante. ah, há muitas histórias interessantes, mas talvez eu gostaria de contar, né, a maneira que começou. Nós, quando chegamos a Caungula em 2010, né, eu não tinha nenhuma ideia de como é que seria a casa missionária. Eu só sabia que estávamos a ir para uma missão que já ficou abandonada há bastante tempo. E quando nós chegamos lá, encontramos uma casa de paus a pique, fomos levados pelo bispo e provincial e, disseram que esta é a vossa casa. E depois havia uma meia dúzia de pessoas, porque em Cangula não tem, de facto, muitos católicos e tal, né? Depois as coisas cresceram, e disseram que estes são os vossos paroquianos. E pronto, assim começamos, né? Mas eu me lembro, nós chegamos em janeiro de 2010. O que me passamos por várias experiências. Até lá já passamos por muitas aldeias, né? Sempre a pensar que indo pelo mato, eu pensava, mas eu estou a ir numa direção, nos caminhos que não temos telefone, não temos Google Maps, né, como diz, e depois os caminhos mudam sempre, tudo parecia igual andar no mato. Eu disse, agora estou com as pessoas, mas se vou sozinho, como é que eu vou chegar a qualquer lugar, né? São muitas perguntas e depois os caminhos, aprender a usar 4x4 num carro que nunca tinha usado antes, e depois Eu aqueles. lembro-me, agora desculpa interromper, que é assim, agora quando falaste de Cangula, eu nunca mais me esqueço quando cheguei a Cangula e te falaste na casa, e muito bem, eu estive na tua casa de Cangula, que não era bem uma casa, não é? Aquilo Sim, tinha, sim. e dormi lá, ainda dormi lá uma ou duas noites. Chegamos Uhum. escondidos de noite, se te lembras, na Sim, parte sim. de trás da carrinha, escondemos-nos um bocadinho antes para que tu não nos visses, eu e a Fernanda, e escondemos-nos Uhum. e depois fizemos a surpresa, vinhamos debaixo do tolde. E quando eu olhei para aquela casinha, eu disse, meu Deus, como é que estas pessoas conseguem viver aqui? Porque também é Uhum. frio, porque Cangula não é por estar em África, mas também é frio, porque é muito alto, não é? É, sim, Eu sim. lembro-me que não tinha portas, era uma coisinha de Uhum. madeira que se empurrava, aquilo caía logo. Não tinha Uhum. mobília nenhuma, a Uhum. minha caminha eram 4 tijolos. Conta tu, se calhar, como é que era a tua casa Então, em Cangula? se dormiste na cama que era de 4 tijolos, era a minha cama. Era, era. Yeah. Quer dizer, para mim, adaptar-se às novas realidades nunca foi assim muito difícil. Por isso eu disse, né, ser aventureiro ajuda um pouco. Mas o que me chamou a atenção, tipo, uma das coisas que mudou muito, assim, na minha vida foi a festa do Natal. Natal é algo que sempre, né, traz muitas emoções de viver com as famílias, de festejar, seja em que lugar for.
sim. E eu vi o grupo coral e tal ensaiar e tal. Então nós lutamos para trazer algum gerador e iluminar a capela, porque nós não tínhamos ainda gerador e tal, essas coisas. E depois de fazer tudo, quando começamos a missa, tal missa de galo, que para eles não existia antes, né? Missa de galo, com toda a emoção de sempre. Olha, só estava o Zé Luís a celebrar a missa, eu, e depois estava o comandante de polícia, e quando estávamos na altura de glória, chegou o catequista e tal. Quer dizer, eu fiquei assim bastante decepcionado com todo o trabalho que tínhamos feito, mas depois o resultado. Então, jantamos, éramos três, junto com o comandante, que era nosso amigo. Então, jantamos. Depois de jantar, quando fui para a cama, sentei lá e os pensamentos, né? Deixei tudo, estou aqui, sem telefone, sem energia, essas coisas todas, e a dar tanto para essas pessoas. Afinal, quando não temos nada para o Natal, né? Não temos nada para o Natal. Mas depois fiquei a perceber que Jesus também, quando nasceu, hoje Natal é outra coisa, quando nasceu, também não era muito diferente. E também Jesus não pediu aos seus seguidores que fizessem alguma coisa que ele não fez, ou passasse por alguma coisa que ele não passou. Então, aquilo mudou muita coisa. Depois, a seguir, no dia 31 de dezembro, eu estava a ir para uma das aldeias onde não chegava o carro, e é bastante distante. Então, tínhamos enviado a carta, né? Eu disse, vou chegar com o carro, vou deixar, quero comer alguma coisa, porque depois são 26 quilômetros de bicicleta no mato. Então, queria comer alguma coisa e depois seguir. Mas quando cheguei lá, eles não tinham preparado nada. Estava a fazer muito sol. E nas lundas, aí em Caungula, quando faz muito sol, significa que vai vir a chuva. E eu disse, não, não posso esperar, estou a levar agendas para os catequistas e outro material, vai molhar tudo, vai estragar. Peguei a bicicleta, comecei a andar. E quando estava a andar, os pensamentos, eu disse, todas as pessoas no dia 31 devem estar a festejar, fim do ano, preparar para ano novo. Eu aqui sozinho no mato, não tenho ninguém para conversar, estou a andar na bicicleta sem saber para onde estou a ir, porque onde estava a ir era uma aldeia que nem conhecia. Cheguei para aquela aldeia, um minuto tipo antes de com algumas gotas de chuva, né? Já bem cansado e tal. São coisas que no início, né, talvez me abalaram um pouco, mas me prepararam bastante para o futuro. O resto, tive muitas dificuldades, assim, fisicamente falando, né? Em termos de saúde. Posso contar uma história de saúde? Conta, as tuas Tipo, histórias é, são é, maravilhosas. em 2000 e acho que 2011, isso foi em 2011 ou 2012, não me lembro muito bem. Também foi época do Natal. O José Luís estava no município do Coelho, eu estava em Caungula e tinha sido marcado um encontro em Cafunfo, que são 108 quilômetros. Nós tínhamos que ir até lá para poder ligar as pessoas enquanto não havia telefone. Então, eu, antes de ir para lá, de manhã, quando acordei, estava a sentir assim um pouco de dor de garganta. Eu pensei, como estive a trabalhar aí naquele escombro de casa que estávamos a recuperar, eu disse, como apanhei aquele ar fresco depois do trabalho e tal, talvez aconteceu algo, né? E, e de manhã peguei o carro, começamos a andar com o catequista. Quando cheguei a Cafunfo, a dor sempre estava a aumentar. Quando chegou a noite, a dor já estava bastante intensa. Eu não estava a saber o que era, mas eu não tinha nenhum sintoma
de constipação ou alguma coisa assim. À noite, tipo meia-noite, acordei com febres. Tinha comprimido, tomei, porque não tinha energia, né? Tomei o comprimido, voltei a dormir. No dia seguinte, quando eu acordei, olhei-me no espelho, eu estava a ver alguma inflamação por aqui e as dores estavam muito intensas. Então eu disse aos padres lá, olha, eu não vou ficar para o encontro, mas também não vou voltar para Cangula, eu estou sozinho. Sozinho. Lá não temos médicos, não tem hospital, então vou para Capulama, onde eu sabia que havia lá médicos cubanos, estamos a falar de tipo 200 e tal quilômetros. Eu sei que eu conheço, muito Sim, longe. sim, sim. Não, eu estou a dizer quilometragem talvez por causa das pessoas Das que pessoas, e não fazes façam muito ideia. bem, acho que sim, que as pessoas não têm noção. Exato, exato. Então, peguei o carro, eu só tinha água comigo, né? O plano era de sair às 6 horas e depois às 12 e tal, ou 3 horas, chegar até Cafunfo. Aliás, até Capulama e almoçar lá. De Cafunfo até a estrada principal são 80 quilômetros, mas 80 quilômetros são 4 horas. Porque é Saí às quase 6 picada. horas, Saí às 6 horas, cheguei às 10 para a estrada principal. Mal andei 5 quilômetros, avariou o carro. E eu tinha febres. Vi que a avaria estava na roda de frente. Liguei, graças a Deus, onde parou o carro havia rede. Liguei para Cafunfo e disse, a avaria é esta. Então, eles disseram, tá bom, nós vamos juntar ainda as peças e tal que necessário, depois vamos vir com o mecânico. Significa que pelo menos levariam 4 horas só para a viagem e mais umas tantas para juntar as peças. Eu já estava às 10 horas. Não podia deixar o carro, não estava a me sentir bem, não tinha nada para comer. Então, tranquei o carro, me adormeci atrás. Só acordei às 17 horas, quer dizer, 5 horas da tarde, quando me bateram a porta. Eu já não tinha fome, porque estava tão doente que já não tinha fome. O pescoço estava todo inflamado, mas depois a irmã vieram com uma irmã, ela me deu comprimido, acho que tomei comprimido com Coca-Cola, não sei. Tomei, e depois com a luz dos faróis, é que tive que ajudar o Ainda mecânico, doente e ter que ajudar alguém. sim, mecânico, até meia-noite. Trabalhamos até meia-noite, até pôr o carro a andar. Mecânico sabia conduzir, mas não tinha carta de condução. Então, tive que conduzir de novo. Chegamos a Caculama, tipo de madrugada, 2h30, e me adormeci ao volante. E acordei aos gritos do mecânico na entrada de Caculama. Mas, graças a Deus, chegamos. No dia seguinte, quando acordei, já não me reconhecia, porque a inflamação, até o peito estava inflamado. Depois, quando os médicos verificaram, disseram que eram paperas, e me disseram, o padre não pode sair de cama. Eu pensei, eu que me conheço, como é que eu vou ficar na cama uma semana? Mas acho que por causa do efeito dos medicamentos e o cansaço, eu não conseguia engolir nada. São coisas, quer dizer, podia ter sido bem pior, É mas porque eu Hum. lembro-me, desculpa lá, eu não sei se já terminaste um bocadinho essa história ou não, é mais só para ir adiantando algumas histórias. E assim, tu falaste de Caculana, não, de Cangula, que não havia quase ninguém, e eu lembro-me que era uma barracazinha que vocês tinham, pequenina e com terra batida, mas lembro-me perfeitamente quando chegamos, de estarem ali algumas pessoas do trabalho que vocês já tinham feito,
Eu fui posteriormente outra vez a Cacoalamo, porque já fiz Cangula, já lá fiz missão, e foi extraordinário, porque vocês foram, por assim dizer, reabrir uma missão que já tinha sido iniciada por um outro senhor padre, que na altura também estava presente, que era o Padre Carlos, que agora está em Portugal, e que com a guerra ficou quase destruída, não é? E vocês de um Exato. barraquinho conseguiram fazer algo extraordinário, desde a reconstrução da parte da igreja, a reconstrução da casa, com muito trabalho, com muito suor, porque eu costumo dizer que um padre missionário é padre, é médico, é enfermeiro, às vezes até é parteiro, é agricultor, porque vocês têm que saber um bocadinho de tudo. Uhum. Não é só Temos que saber um bocadinho de tudo, não só para sobreviver. Por exemplo, em Cangula, não tínhamos profissionais que conheciam os trabalhos. E era preciso nós tínhamos que ajudar. Também não tínhamos dinheiro para contratar uma empresa. Eu me recordo o orçamento que tinha dado uma empresa para nós, que estava a fazer obras do governo para a recuperação daquele escombro, era $430.000. Nós vivíamos na casa de paus a pique. Esse dinheiro, quando é que vamos conseguir? Nunca íamos conseguir. Então, com a ajuda de muitos, com a graça de Deus, com o nosso trabalho, fomos fazendo aos poucos, e só porque nós fizemos a nós próprios também, conseguimos poupar muita coisa. Exatamente. Conseguimos poupar porque muita vocês coisa. são folhas, são pedreiros, são mecânicos, fazem muito de tudo. Sim, tipo, mandamos fazer, por exemplo, portas para aquela casa. Portas mandamos fazer aqui em Luanda, porque lá não tinha como. E quando eu pedi o carpinteiro para ir lá e colocar as portas, ele estava a pedir um dinheiro que nós não tínhamos. Eu disse, olha, eu é que te levo, eu é que vou te alimentar, vou te trazer, mas por que esse dinheiro todo? Ele disse, não, deslocação se cobra, não sei o que. Eu disse, pronto, nós não temos esse dinheiro, vou levar as portas, vou ver como é que vamos fazer. Então, no caminho de Malange, comprei as coisas que são necessárias para o trabalho do carpinteiro. Levei para lá, encontrei um rapaz lá que sabia alguma coisa de carpintaria. Eu fazia os cálculos, marcações e tal, e nós dois juntávamos para fazer os trabalhos, né? Primeiro dia, todo dia, conseguimos montar só uma porta, porque nem eu era carpinteiro e ele era metade carpinteiro, mas depois todas aquelas portas que estão naquela casa foram colocadas vocês por nós. colocaram. Sim, sim. Eu agora estou-me a lembrar de uma outra história que eu acho que é interessante de se ver, que é tu não estiveste só em Cangula, tu já estiveste em vários locais, não é? Porque vocês, no fundo, em Angola, transitam de um lado para o outro e vão ajudando várias missões. Mas, por exemplo, aquela situação de, às vezes, chegares a uma aldeia que já não vê um padre há mais de um ano, ou não vê, ou um catequista que já... Quer dizer, como é que as pessoas, de repente, vos recebem? Posso contar duas histórias. Essas são histórias muito alegres. Por exemplo, em Cangula, né? As pessoas não tinham visto o padre por muito tempo, mas havia catequistas. Aquilo é uma alegria muito grande. Mas houve um momento em Cangula que é muito especial. Havia uma aldeia que se chamava Municabam. Quando a gente chegava lá, vinham outras pessoas de uma outra aldeia que se chamava Chamucas. Vinha bastante gente e o catequista de lá sempre preparava os catecúmenos para os sacramentos e tal. Quer dizer, eu via muito ânimo. Então eu disse, mas por que nós não conseguimos chegar lá? Ele disse, o carro não chega. Eu disse, se o carro não chega, nós ainda podemos chegar. Por que não? Então eu disse às pessoas de Municabam, na minha próxima visita, nós é que vamos daqui para lá. E assim
enviou-se a carta, só que lá a carta chega só quando chega a pessoa, porque não tem como mandar, não tem outras maneiras, e as pessoas iam só a pé, não tinham motas, não tinham bicicletas naquela altura. Pronto, então no dia marcado, eu saí de uma aldeia que se chamava Naumba, 40 quilômetros para mais uma, celebrei a missa, terminei os trabalhos, depois mais 40 quilômetros para chegar a Unicabanco. Cheguei, juntamos todos e começamos a marchar. Era tempo do cachimbo, faz calor. E, por acaso, não havia sombra no caminho. Eram montanhas e nós tínhamos que passar. Tipo, caminhamos assim uma marcha de tropa, 2 horas e meia. 2 horas e meia. E quando nós estávamos distante, as crianças começaram a gritar que está a chegar o padre. Então, quando chegamos, de fato, eram 2 aldeias gêmeas. Catequista, que era a única pessoa que sabia ler naquela aldeia, estava a ler a carta que acabava de chegar. Acabava de chegar. E as pessoas, os mais velhos, entre eles, estavam a interrogar-se, dizendo, mas esta aldeia, um padre mesmo vai chegar porque nunca vimos. Nunca vimos um padre neste lugar. Mas quando ouviram que o padre está a chegar, que foi uma alegria enorme, quer dizer, as pessoas me levaram de procissão de uma aldeia para outra, fomos a... senti muito emocionado também, né, por ser motivo daquela alegria. E Eu acho que esse depois, que é o retorno, no fundo, é a sim, gratidão daquelas sim, pessoas. Porque chegar um padre, ou chegar um voluntário, chegar um missionário, mas principalmente quando chegam os missionários, acaba por ser, acho que um voto de esperança, de que alguém ainda se lembra de nós, alguém ainda está a cuidar de nós, digo eu. isto é fazer as pessoas acreditar que eles são importantes. Eles são importantes, que um missionário consegue chegar até onde eles estão, e onde que eles não imaginavam que um dia iam ver um... E até o ponto de eles disseram, eu fui lá preparado para dormir, mas a ideia que eles tinham de um missionário assim, né? Depois eles me chamavam de branco, eu não sou branco nenhum, e me disseram, senhor padre, não pode dormir aqui porque nós não temos condições. Eu não precisava de condições para dormir, mas como era pela primeira vez, eu disse, pronto, não fiz questão, só que não dormir lá implicava depois eu voltar a pé mais 2 horas e 2 horas e meia, meia a pé. a pé mais, e depois não dormir naquela aldeia e ir para outra. Quando sentei-me naquela noite, à volta de fogueira, eh, já não sentia mais nada. Já não sentia mais nada, o corpo já estava cansado. Esta é uma experiência, né? A alegria. A segunda foi em Cacolo, isto é na província de Lunda Sul. Que eu também já estive. Sim, quando fomos abrir novas comunidades na Baixa do Minungo, é uma zona Baixa do Minungo, as aldeias trabalham mais com diamante, essas coisas todas. Olha, quando eu fui a Cangula, Cuilo, a experiência era diferente, no sentido que, apesar que estava a ir ao encontro das pessoas que não nos conheciam, lá havia comunidades cristãs, né? Havia alguém para nos receber. Mas aqui onde estava a ir, não havia comunidades, ninguém nos conhecia. Por isso eu enviei 2 catequistas, assim só para sentir um pouco de palpite e anunciar que o padre quer vos visitar. E a resposta foi muito clara. Nós nunca vimos o padre e não acreditamos que venha um. E nós programamos e saímos. Era uma viagem de 180 quilômetros, dando voltas e tal. Olha, saímos às 10, creio eu, de manhã. Quando chegamos à primeira aldeia, ninguém assim, todos desconhecidos, fomos ao encontro do Soba. Sentamos, explicamos quem é que nós éramos, né? Apresentamos. E ele mostrou assim, um pouco
interessado, de facto, gostou da nossa presença, mas não é o SOBA que vai constituir a comunidade, né? Mas depois não vimos alguém assim, um perdido cristão por aí, não vimos ninguém. Pronto, deixamos o recado que íamos voltar e seguimos. E sem comer ainda, sem comer ainda. E depois, na aldeia seguinte, lá encontramos uma cabana pequena, eu posso dizer de 2 metros, 1,5 metro quadrado, toda ela de capim, paredes e o teto. Havia um cilindro do tempo da guerra, então chamou a nossa atenção, né? E disseram que aquela era uma capela que um senhor, chamava-se André Pinto, o mais velho, construiu, e todos os dias ele tocava aquele cilindro que funcionava como sino, convidando as pessoas para rezar. Ele tinha a Bíblia, ele tinha mais 2 livros, só que ele não sabia ler. Então ele sempre rezava, Pai Nosso, Ave Maria e Glória ao Pai, todos os dias. Mas ninguém ia rezar com ele, incluindo a sua esposa. Mas ele dizia, pronto, um dia vão chegar os missionários, sem ele saber que em Cacolo existiam missionários. E quando nós chegamos lá, a alegria dele já foi, quer dizer, ele já não conseguia falar mais. Ficou tão contente. Entretanto, outras pessoas que contaram o testemunho do mais velho. Eu pensei, mas, afinal, quer dizer, não somos nós que levamos a fé, né? Porque aquilo que encontramos é muitas vezes muito maior que nós próprios temos. Sim. E foi o início da fundação das comunidades naqueles lados. Foi um momento assim muito difícil, porque só lá é que comemos. Depois passamos para outra aldeia, onde dormimos no chão. No dia seguinte, celebrei uma missa com 4 pessoas, numa cabana aí. Mas é uma comunidade que depois cresceu, já tivemos batismos, casamentos e tal, mas não tivemos nada que comer, por aí. Isso, as dificuldades da comida é sempre complicada e eu também já passei por algumas situações e bem sei que vocês passam muito mais do que nós. Agora, eu perguntava-te uma outra situação, e nós estaríamos aqui horas a contar histórias, um com o outro, porque eu sei que tens imensas histórias, e havemos de continuar algumas outras histórias. Mas é assim, até que ponto achas que é importante haver jovens que partam em missão, porque não é preciso ser propriamente nem padre, nem freira, nem leigo, é um leigo que parte e que ajuda, muitos são voluntários, são missionários, pertencem a congregações ou não, sejam eles católicos ou da religião que for, mas a importância que tem quando os nossos voluntários partem, portugueses e não só, mas para irem para essas aldeias. Eu já tive essas experiências, mas não vou falar, eu quero ver a tua perspectiva da importância que tem quando os voluntários, os missionários partem com vocês, ou vão ter com vocês e com as populações. Uhum. Não, o voluntariado tem um lugar muito especial na missão, porque não deixa de ser também um compromisso, não deixa de ser um envio, não deixa de ser também uma renúncia, porque cada um tem os seus fazeres, então sacrificam-se e doam-se. Então as pessoas reconhecem, porque as pessoas, quando nós estamos com eles, né, os voluntários e tal, interessam-se nas nossas histórias pessoais e tal, o que nós somos e por que viemos. Então, é importante também nós partilharmos com eles o porquê de nós estarmos aqui, né? Não é um turismo, mas sim para dar. Agora, o que eu tenho dito também para todos aqueles que vêm em voluntariado, que o tempo que as pessoas vêm para voluntariado também não conseguem dar muito mais, nem por conta das férias e tal. O tempo disponível é muito pouco. Então, a concentração, né? Apesar que o voluntário tem essa ideia de nós vamos para a Terra das Missões para partilhar aquilo que nós temos, né?
mas eu sempre alerto as pessoas que o voluntariado não consiste só em dar, mas também em receber. Isto é muito importante. Quando terminamos, ou quando pessoas terminam um voluntariado, de facto, as pessoas podem testemunhar que receberam muito mais que deram. Ah, e esta é a beleza do voluntariado. Partilhamos muitas coisas, criamos novas famílias, novas amizades e depois alargamos as fronteiras. É uma aventura muito interessante. Uhum. E damos conta que todas as pessoas têm algo para dar, mesmo as pessoas mais simples, analfabetas, têm coisas para dar. E às vezes neles se encontra a bondade e um coração muito grande. Então, contribuímos, né, a partir do nosso conhecimento, alguma formação e tal, mas no meio de tudo isso, acho que saímos muito mais enriquecidos e muito mais missionários. Yeah. Isto também deve estar já, o nosso tempo já deve estar quase também a terminar, mas de qualquer das formas eu perguntava-te, acho que é assim, e para vocês missionários, a ida dos voluntários, a ida dos leigos, é importante também para vocês missionários? Em que aspectos? Mais ou menos aquilo que tu achas que seja importante. Muitas vezes, nós temos aqui, por exemplo, né, em Kifangondo, neste momento onde me encontro em Kifangondo, é uma outra realidade. Aqui temos pessoas formadas, né? Apesar que a necessidade nunca falta, mas no interior, de facto, nós temos muito a fazer, mas poucas possibilidades. Então, a vinda dos voluntários, quando temos um programa assim bem traçado, também, quando não tem um programa, também não há muita coisa, né? Mas quando temos um programa bem traçado, ajuda muito nas formações e tal, e também o próprio apoio, o calor missionário que partilhamos, isso também é muito importante. Os momentos de oração, momentos de viagem, momentos de convívios, tudo isso enriquece bastante. E depois, os voluntários não deixam de ser voluntários assim que termina o tempo. Continuam a ser voluntários no sentido de chegaram, conheceram uma realidade e depois quando voltarem também, vão falar e vão fazendo aquilo que dá para fazer para apoiar, continuar a apoiar aquela missão, os seus projetos. Então, é um processo contínuo. A missão acontece quanto mais pessoas conhecem a realidade do lugar, as necessidades, e querem participar na mesma. Então, aí é que a missão acontece. E quanto mais pessoas, a missão fica mais leve. Eu só posso dizer que já fiz missão com o Ashwin. Tem sido extraordinário, porque ele hoje está aqui muito sério, muito, pronto, está a gravar, mas é uma pessoa com um espírito extraordinário. E eu recordo, e acho que devo dizer isto, também já o nosso tempo já deve estar quase a terminar, mas eu recordo o sorriso. Eu digo muitas vezes, recordo a gargalhada deste homem, que muitas das vezes estava sem comer, cansadíssimo, quase que sem descansar, porque lá é o que eu digo, é mecânico, é trolha, é padre, é catequista, é tudo, e que acaba por ser uma força quase que da natureza, eu digo assim, e que consegue concretizar tudo. Eu sei que tu planeias muito, fazes os teus planos, és uma pessoa que tenta ser perfeccionista e conseguir, és um homem que se adapta aos imprevistos, mas eu sempre achei extraordinário o teu sorriso, a forma com que tu encaras os imprevistos com uma seriedade. Quantas vezes eu me zangava, ficava furiosa com alguma coisa que acontecia, e a tua serenidade, a tua calma de dizer não, vamos ponderar, é uma experiência da vida. E eu só posso dizer que é assim, sempre foi um prazer, e sempre que eu consigo estar contigo em missão, mesmo que eu vá para outra zona,
só o reencontrar o Ashwing e outros verbitas também, que nós quer queiramos, quer não, criamos os nossos laços, as pessoas com quem convivemos, mas ver a tua missão de vida é uma inspiração para qualquer um. Se calhar as pessoas aqui ao ouvirem, ao verem a nossa pequena entrevista, porque não dava para muitas coisas, porque não temos muito tempo, mas é extraordinário ver que quando tu falavas de Cangula, Cangula não tinha quase ninguém católico, não tinha a não ser uma barraquinha de pau a pique, ou seja, é mesmo de pau e palhazinha e algum batume ali de feito de argamassa que se punha ali, sem condições nenhumas, e vocês conseguirem fazer com que aquela aldeia prosperasse, com que as pessoas começassem a vir ter convosco, a vir ter com a missão, porque vocês não são só com os católicos, Uhum. independentemente de ser católico ou não, vocês, verbitas, trabalham e ajudam qualquer pessoa, certo? Sim, 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 sim. Não há ali religião, vocês estão para Sim. todos. A missão não pode ter esta distinção, não. Exatamente, exatamente. E isso que eu acho, depois em Cacolo, eu lembro-me de várias outras situações, de que como tu chegavas cansadíssimo do Jeep, porque quando a gente diz, vou fazer 80 quilómetros, o problema é que são 80 quilómetros de picada, que 80 quilómetros a fazer é capaz de demorar, sei lá, 10 horas a fazer, eu também já os fiz, não é? E ver a forma com que tu lidas com as situações. E depois há outra questão, que é o amor que as pessoas têm por ti, isso é visível. Yeah. Eu vejo isso, vi isso ao longo Eu das minhas missões. sempre me senti em casa e sempre me senti em família e nunca pensei de sair de Angola até hoje. Uhum. Eu sou Tá. mais angolano, eu sou mais angolano do que indiano. Eu não procuro indianos aqui. Eu estou muito bem, eu estou muito bem, muito feliz, por acaso. E acha, é assim, aquilo que eu acho e aquilo que eu tenho testemunhado também, é que o teu testemunho de vida tem sido inspiração para muita gente, para muitos jovens angolanos, e não só angolanos, porque quantos de nós às vezes, quando também estamos menos bem, recorremos a ti, nem que seja agora que já existe internet e já se consegue falar pelo WhatsApp, mas antigamente era difícil. Mas é uma história muito engraçada que eu me lembro, que eu fui para Cangula, mas tu já não estavas em Cangula e nós queríamos estar contigo e encontramo-nos no cruzamento, é assim, não é assim que se chama, acho eu, Sim, sim, por aí. era Lembro-me. numa encruzilhada que depois foi o ponto marcado, assim, nós devemos chegar daqui a 1 hora ou daqui a 2, foi assim uma coisa. E o facto de te vermos, e tu vinhas cansado, esgotado, lembro perfeitamente, e esperaste por nós que iríamos arrancar para a tua missão e tu virias na missão. De qualquer das formas, eu quero, acima de tudo, agradecer esta oportunidade também para termos este testemunho. Não sei se há alguma outra coisa que tu queiras adiantar, alguma outra história interessante que tu queiras também contar, porque ainda vamos tendo tempo aqui, ainda temos tempo um bocadinho. Não, pronto, eu já, quando terminei os 10 anos, fez uma reflexão, né? Voltei atrás, até fui visitar Cangula para estar com as pessoas. Cangula é algo muito marcante, tanto como Cacolo e Kifangondo, em suas maneiras diferentes. Kifangondo, apesar de estar na cidade, por ser um santuário, eu tive que aprender muitas coisas e também fazer vários ajustes. E graças a Deus, Kifangondo me fez crescer muito. Kifangondo me fez crescer muito. Eu posso dizer que fora, deixando fora as dificuldades físicas, né, de conduzir essas coisas todas, esse é o lugar que foi mais desafiante de todo o meu tempo aqui em Angola. E a vida missionária sempre tem sido para mim um prazer, um diálogo, uma reciprocidade tal. E é interessante como as pessoas nos chamam depois com os nomes familiares, né? Filho, irmão, tio.
depende muito da nossa maneira de estar. Há algo que eu quero dizer, que o trabalho, o trabalho pode se fazer sem amar muito, mas a missão não se pode. O trabalho pode se fazer sem amar muito, mas a missão não se pode. E mesmo quando uma pessoa chega, constrói, faz isso, faz aquilo, mas as pessoas não sentem realmente aquela proximidade e a união com esta pessoa, né? Então, as saudades são poucas. Eu não posso dizer que eu não me considero um herói ou alguém que fez coisas extraordinárias, mas eu sei que amei muito, isso sim. Posso dizer isso com toda a convicção. Não, isso sim. Acho que, é, no fundo, é mais ou menos esse segredo. O resto Deus cuida, o resto Deus cuida. E Ah, pronto, sou uma pessoa alegre, és feliz. muito, muito. Eu acho que essa alegria acaba por ser cativante e chegar ao coração de todos, porque é uma alegria com amor, não é uma alegria fingida, não é uma alegria só de trabalho, para mostrar que está a trabalhar, não, é uma alegria que vem muito de dentro. E no meio disto tudo, onde é que fica a família, Ashwin? Olha, família tem sido um grande apoio. Tudo que eu sou, né? Apesar que o seminário me formou numa certa vertente, mas aquilo que é a base vem da família. Eu gosto de três famílias: a família em que nasci, a família Verbita e o resto que ao longo da caminhada encontrei. Saudades, olha, acho que, não sei, né? Pessoas são diferentes, mas eu posso dizer que quando eu estou aqui, estou 100%, quando estou na família, estou lá 100%. Mas vejo que para os pais torna-se às vezes difícil. É porque Eu só sou o aqui desde primeiro os 2 filho, 3 anos, não é? eu Só sou o vais lá primeiro de 3 em filho, 3 anos. e sempre que eu vou, vejo como é que, qual é a diferença que faz na vida dos pais. Meu pai tem 74, minha mãe é 64, então já não são assim tão jovens como era na altura. Eles têm muita alegria de ter um padre que é sacerdote e ouvir também daquilo que ele faz, mas não ter por perto não ajuda muito. A minha mãe, quando eu volto depois das férias, quase faz óbito, quer dizer, últimos 3 dias não consegue falar. Sempre que abre a boca, começa a chorar. E pai também fica muito emocionado. Então, última vez, quando saí de férias, a minha mãe me disse: olha, pelo menos 5 minutos cada dia vais me mostrar a tua cara. Eu tenho feito isso, né? Pelo menos tenho tentado. E ela me diz que quando falo contigo, esqueço as coisas e fico. O pai também. Pronto, faço isso. É o mínimo que posso fazer. E graças a Deus que agora as circunstâncias também mudaram. Se fosse tipo em Angola era impossível. Naquela altura, hoje já é possível também. Então, mas alguma coisa que estar no lugar onde não tem eletricidade, onde não tem telefone me ajudou é sentir a presença das pessoas sem meios de comunicação. As pessoas sempre estão presentes e depois desenvolve-se esta capacidade de sentir a sua presença, seu apoio, mesmo quando não nos vemos, sabemos que estamos juntos. Então é mais ou menos isso que quero dizer. A família tem um papel muito importante, mas quando a gente vê que os pais estão a avançar a idade e depois você vê que não está muito bem de saúde, tem alguma coisa, algumas preocupações acontecem, nós também somos pessoas, Exato, mas rezamos. exato. Pode-se dizer que, como disse Sant Arnaldo Jansen, também, fundador dos Missionários do Verbo Divino, a tua casa é o mundo. A minha casa é mundo, sim. É, A minha casa é mundo e a família se encontra em todo lado, mas a família onde nasci não deixa de ser também
tem um canto muito importante. Exatamente. Yeah, yeah. Olha, amigo, estamos quase na reta final. Uhum. Foi muito bom eu ter estado aqui à conversa contigo. De certeza absoluta que não será só esta vez, e iremos estar outras vezes também a conversar de outras situações. Até se nos quiseres dar conta de alguns projetos, algumas coisas interessantes. Em nome da Ama a Vida, da associação que represento, agradeço-te desde já e fazemos votos de que um dia, quem sabe, quando agora passar tudo isto do Covid, os nossos voluntários da Ama a Vida possam ir fazer uma missão contigo. Quem sabe, não saberemos, estaremos à espera, mas também estaremos abertos para o que tu precisares. E que se nós deste Ok. lado pudermos ajudar, teremos todo o gosto e a Ama a Vida terá todo o gosto em também ser um auxílio para ti. Só me resta desejar que continues com esse sorriso, com essa alegria, que eu conheço tão bem de tantas missões. E que nunca percas essa vontade extraordinária de ajudar os outros, porque é assim, sai de dentro de ti. Não é fingida, eu já a conheço muito bem, já estive, todos temos defeitos e tu também tens, mas é extraordinária a forma de ver que tu tens para dar aos outros e te dás completamente aos outros, seja ele de que religião for, seja ele de que cor ou de que raça for, tenha ele o que tiver, tu chegas, mesmo que esteja doente, esteja com algum problema grave, tu és aquelas pessoas que vai, chega, toca, sente e fica, marca aquela pessoa a quem chega. A mim, pelo menos, marcaste-se e de certeza absoluta a muita gente. Nunca percas esse espírito, nem essa forma extraordinária de ser. E muito obrigada por ter estado aqui. Não sei se queres dizer Obrigado, algo. eu. Desejo tudo de bem a ti e à Associação Ama a Vida e a todos que queiram fazer o voluntariado. Uma vez voluntariado, é uma experiência extraordinária, sempre vai querer repetir em formas diferentes e também nos dá a coragem de aventurar, porque nunca estamos sozinhos. Deus não nos pede para ir para um lugar onde Ele não está. Exatamente. Yeah. Então, muita coragem, tudo de bom. Obrigada, um grande abraço para todos. Se fores a Cangula, aí de Kifangundo também a todos aqueles que eu conheço, manda também um grande abraço e um especial muito grande para ti. E cuidem-se, por favor, por causa desta pandemia, porque, como sabem, Portugal já está com a situação que está extremamente grave e isto não é para brincadeiras. Um forte abraço, amigo, um grande abraço e uma missão de vida extraordinária que nos deixas aqui. Continua a ser quem és. Obrigado, um Obrigada. abraço, boa noite. Boa noite, obrigada.